Eu passo a palavra, então, ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para que a gente possa dar início à audiência pública. Eu estou passando uma lista de presença, tá certo? Se for necessário, eu tenho uma outra prancheta aqui, mas eu acho que vai ser, pela quantidade de pessoas, eu acho que uma prancheta é suficiente, tá bom? Eu vou passar, então, a palavra ao presidente da comissão. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os munícipes, a Janaína, assessora especial do Igor aí, que está aqui presente, ao pessoal do Sindicato Servidor Público e a todos que estão aqui presentes. Hoje estamos recebendo aqui os técnicos da Prefeitura para dar início a essa audiência pública sobre a LDO. Vamos dar continuidade a esse trabalho. Eu vou passar a explanação. Nós recebemos, dentro do prazo previsto na Lei Orgânica Municipal, a mensagem número 19/19, com o projeto de lei número 43/19, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício fiscal do ano de 2020 e dá outras providências. Eu vou passar para ficar mais fácil. Não, acho que não, por causa da filmagem. Franklin, é melhor sem apagar, né? Luz. Então, por favor, que eu acho que o pessoal visualiza melhor. Não precisa toda, não. Isso. Ô Zé, só quebrando o protocolo, um pouquinho. Sim. Eu gostaria de... Eu estou aguardando também a Comissão de Finanças e Orçamento, ela é composta pelo vereador Jabá, o vereador Decinho, Negão do Caminhão, e o vereador José Eduardo Filho, o Doca. Mas eu queria pedir a liberdade aqui, para a gente convidar o Barreto aqui, fazer parte na mesa aqui, né? Nosso secretário e também vereador dessa casa. É importante, né, a discussão, acho que cabe estar aqui com a gente. Certo. Uma saudação especial ao vereador, secretário de Planejamento, vereador licenciado, secretário de Planejamento da Prefeitura. Essa audiência pública, ela foi convocada, né, para que a gente possa debater o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimento do poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo e as autarquias. No caso, as autarquias, o Instituto de Previdência e a Caixa de Saúde. Busca sintonizar a lei orçamentária anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no plano plurianual, que é um plano que tem duração de 4 anos. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, então, a lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei de diretrizes orçamentárias, ela abrange o Poder Executivo, contemplando a administração direta e indireta, a Previdência Municipal e o Poder Legislativo Municipal, contendo os anexos de metas fiscais e riscos fiscais. A gente tem, então, o plano plurianual, que é antecedente à lei de diretrizes orçamentárias, e a receita por categoria econômica, a despesa por categoria econômica e as metas fiscais. Então, tem que haver uma concordância com esses pré-requisitos. Aqui a gente tem uma estimativa das receitas orçamentárias. Nas receitas correntes da administração direta, a gente tem tinha um valor em 2018 de 895.452, a indireta de 60.901. Para 2019, foi previsto a gente ainda está em execução, mas foi prevista uma receita corrente de 1.030.884.000, a indireta em 64.468.200, a gente ainda está em execução, e está previsto para 2020 1.022.000,
162 mil. Isso tudo dentro do plano plurianual que é elaborado em 2017. Nós temos aí, então, para a despesa indireta, 68.257.700, e para 2021 está prevista uma arrecadação de 1.097.053.000 reais, e a indireta 72.268.800 reais. Para receitas de capital, respectivamente 2018, 19, 20 e 21, 60 milhões, 64 milhões e 200, 68 milhões 694 mil, 73 milhões 503 mil. Essa receita de capital são as receitas com as aplicações financeiras, basicamente, né? As receitas correntes intra-orçamentárias, então aí os valores, que é mais uma transação contábil, né? Não tem uma expressão mais significativa, sob o ponto de vista porque é bastante técnica essa questão, né, intra-orçamentária. Mas temos aí as deduções das receitas, né, que podem ser deduzidas durante esse período, e aí a gente tem aí um total da receita, que em 2018 seria de 915 milhões, 2019, 1 bilhão e 51 milhões, 2020, 1 bilhão e 48 milhões. Tá? Então, 2020 está previsto uma redução de receita. Na indireta, 168.078. Um crescimento na indireta e uma redução na direta. 2021, um crescimento da receita da ordem de 1 bilhão e 121 milhões. E a indireta, 178.884.000. Pois não. Mas é uma questão que diz respeito a repasse, não é isso? Talvez ele possa explicar melhor, o Alexandro, mas diz respeito à questão de repasses entre órgãos, não é isso, Alexandro? Ou eu estou enganado? Não, na verdade, Marcelo, boa noite, né? A LDO ela não tem o detalhamento ainda da receita. A LDO se baseia mais nas diretrizes da despesa, que são as ações e as metas que vão ser estipuladas para o exercício. Então, a receita ainda não tem detalhamento dele. A gente usa o total, que é para a gente poder fechar a despesa. Então, nessa primeira etapa, que é da LDO, a receita ainda não está desmembrada. Entendeu? É que a receita, a gente ainda não fez a receita. A receita ainda não... não. Então, a intra-orçamentária é a transferência dos recursos patronais sobre a contribuição da folha de pagamento. Para a Caixa e para o Instituto. Obrigado pelo auxílio. Em relação às categorias econômicas, a gente tem, então, as receitas correntes para 2020, uma previsão na administração direta de 1 bilhão e 22 milhões 162 mil e na indireta de 68 milhões 257.700. As receitas de capital, 68 milhões 694 mil. E as receitas correntes intra-orçamentária, que só tem na indireta, 99.820.300. As deduções das receitas chegam a um total de receitas de 1 bilhão e 48 milhões na direta e 168 milhões e 78 mil na indireta. Na categoria econômica, a despesa corrente de 893 milhões, a despesa de capital de 155 milhões, num total de 1 bilhão e 48 milhões. Aqui a receita não financeira, 1 bilhão e 43 milhões. A receita financeira de 5 milhões. A despesa total de 1 bilhão e 39 milhões 399 mil. A despesa não financeira de 954 milhões 938 mil e 39 mil, desculpe, para uma despesa financeira de 84 milhões 460 mil.
um resultado primário, que é a receita não financeira menos a despesa não financeira, que seria um resultado primário de 88 milhões. Um resultado nominal de 68.780.000. Bom, a previsão de despesa com educação e saúde seria da ordem de 340.278.000 na área de educação, na área de saúde 234.923.000. Bom, aí aqui a gente tem as metas fiscais, que seriam as operações de crédito da ordem de 1.300.000. E aí a gente tem aí, respectivamente, as transferências com convênios da União da ordem de 5.500.000 e por aí a transferência de convênio com a educação de 6.900.000, de contratos e convênios com o Ministério da Cidadania e Ação Social de 2 milhões, pavimentação de ruas do município da ordem de 4 milhões, contratos e convênios do Ministério de Desenvolvimento Regional 3 milhões, a urbanização de logradouros 1 milhão, a urbanização, o PAC, Governo Federal, 11.800.000, contratos e convênios do Ministério do Turismo, 500.000, plano de comportas e sistemas de bombeamento de canais, 1.500.000, as obras de drenagem da bacia do Catiapuã, 4 milhões, contratos e convênios do Ministério de Ciência e Tecnologia, 500.000, a urbanização da área denominada Caixeta e Pissarro, 500.000, a urbanização de bairros do município, 1 milhão, CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, 100.000, e os diversos de repasses da União, 394.000. Total de transferências da União, da ordem de 42.694.000. Esses são os convênios que estão previstos para 2020. Tá? Isso. Não, são coisas que ainda estão sendo executadas, não é isso? São antigos e futuros. E a previsão de alguns. E os futuros. A denominação dos ministérios, né? Se a Câmara Federal alterar de novo, a Câmara Uhum. Tá. Transferências do Estado, que seriam os convênios com o Estado, a previsão da transferência de convênios para a saúde, 800.000, do Estado para a educação, 3.600.000, para a pavimentação de ruas do município, 3 milhões, contratos e convênios com o Daditur, 10 milhões, contratos e convênios com a GEM, 1.800.000, urbanização de praças, 1 milhão, contratos e convênios da FEIDRO, 500.000 e diversos do Estado, 4 milhões. Então, o total previsto de transferências do Estado é de 24.700.000. O total de receitas de capital, que seriam receitas de investimento, né, 68.694.000. Bom, a Comissão de Finanças e Orçamento está propondo uma emenda, que seria a emenda número 1, que vai colocar a possibilidade de apresentação de emendas que seriam emendas impositivas, obrigado. Emendas impositivas a partir da lei orçamentária, porque se for consultada a lei orgânica com a emenda que foi proposta à lei orgânica, essas emendas impositivas elas devam ser apresentadas durante a tramitação do projeto de lei orçamentária, certo? E aí a fonte das informações foi da Contabilidade Municipal, que ajudou no fornecimento dos dados para esta apresentação, certo? Alô, agradeço a paciência de vocês e passo a palavra novamente ao Jabá. Eu queria registrar aqui a presença do vereador Igor, né? Se quiser, vereador, está aqui na mesa com a gente, está convidado. E nesse momento eu queria abrir a palavra aí às pessoas que quiserem fazer alguma pergunta. Os técnicos estão aqui à disposição para a gente dar continuidade no trabalho.
aproveitar também e cumprimentar aqui o jurídico dessa casa que está aqui, representado na pessoa do Dr. Nelson aqui, nosso procurador, os funcionários também aqui do Legislativo presente. Quem quer fazer uso da palavra, por favor, faça no microfone para a gente ficar registrado na taquigrafia, tá bom? Diga seu nome, a entidade que representa. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Marcelo, represento o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Vicente. Primeira questão que eu tenho, eu, na verdade, perguntei para o vereador aqui antes da gente iniciar, é sobre o prazo efetivo de emenda, porque desde do começo desse governo, então nós estamos na terceira LDO, que a gente está acompanhando como representante sindical, e todas as vezes a audiência pública acontece depois do prazo de emenda. Então eu fico, inclusive, na dúvida se a audiência pública deveria ter esse nome. Porque o conceito de audiência pública é quando a gente abre espaço para a comunidade interagir com o trabalho da prefeitura, a Câmara é o espaço para isso, né? E a comunidade tem condições de apresentar sugestão. Se já está vencido o prazo de emenda, eu acho que a gente perde um pouco aqui, agradece, legal a Deixa eu apresentação, só esclarecer a você. Em relação à questão do prazo de emenda, esse prazo para os vereadores Sim. apresentarem emenda. Tá? Sim. Em relação à possibilidade de apresentação de emenda, está aberta essa possibilidade. Tá? Agora, o que está encerrado é o prazo do prefeito e dos vereadores para apresentação de emendas. Por quê? Porque a gente precisa discuti-las com a comunidade, e foi o que foi feito, porque a única emenda que foi apresentada foi a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento para a exposição. É só esclarecimento. Legal, tá? ótimo saber, porque eu estava ficando preocupado, porque no primeiro e no segundo ano eu fiz essa questão, repeti, no primeiro ano a comissão é nova, não sei o quê, erra mesmo, tal, mas aí já terceiro ano já não dá mais para errar, né? Então que bom saber que não está errado dessa vez. Nesse sentido, então, já que a gente ainda tem espaço para contribuir, é óbvio que é através dos vereadores, tem uma situação que preocupa bastante a nossa categoria, e eu acho que é justo que a gente apresente ela aqui, que todo mundo já sabe, a questão do limite prudencial. Não está aqui na LDO, mas a LDO tem que apresentar as metas de gasto. Nós temos para o ano que vem uma situação, na verdade, a partir desse ano, uma situação bastante perigosa para a nossa categoria, que é a absorção dos trabalhadores da Codesave, diretamente na folha salarial. Então, a folha salarial, que durante 3 anos esteve superinchada por causa da queda de arrecadação, foi sendo feito um trabalho de limpeza, ou seja, arroxo salarial em cima dos servidores, que hoje acumulam 21,89% de perdas salariais, e quando a gente vê a luz no fim do túnel, a luz é subtraída pela ideia de incorporação total, imediata, integral do quadro da Codesave. Sabendo que essa já é uma discussão superada, fica aqui a pergunta assim. Primeiro, por que a gente tem uma redução na previsão de receita? Eu gostaria que a prefeitura pudesse explicar, particularmente quando a gente aprovou, quando foi apresentado o plano plurianual, eu não me recordo dessa variação. Talvez tenha sido uma emenda posterior que a gente não acompanhou. Eu lembro bastante bem que a gente tinha, inclusive, um crescimento linear na ordem, se eu não me engano, era 3 ou 4%, etc. E, de repente, a gente vê para o ano que vem uma previsão de queda de receita. Até acho que eu já sei qual é a resposta, que é por causa esse ano estaria inchado com os contratos e convênios assinados com o governador do estado, naquela época de bonança em que nosso conterrâneo passou pelo Palácio dos Bandeirantes. Mas era importante esclarecer isso para o plenário, e se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. E a segunda questão dada essa situação de redução de receita, de previsão de redução de receita, ainda se mantém a posição da Câmara
e do governo no tocante à absorção completa e integral da Codesave? Acho que talvez seja oportuno a gente perguntar sobre isso, porque o serviço público ele tem funcionado em algumas secretarias na base do chicote, do assédio, os quadros estão absolutamente defasados. O governo até fala em fazer um concurso agora, mas um concurso que a gente sabe que dificilmente vai chamar alguém, e em muitos lugares a gente é profissional trabalhando por 2 por 3. E a gente precisa encontrar uma saída para isso. Não dá para continuar achando que a gente não está vendo as coisas. Entendeu? Eu acho que a cidade precisa fazer um debate sério e amadurecido sobre isso, sobre qual o tamanho do seu governo, né, e como a gente está fazendo a aplicação dos recursos. A gente sabe que prever isso não vai arrecadar, porque as pessoas não pagam imposto, etc, etc. Tem um saldo de haver de imposto aí. Vocês devem saber, vocês sabem melhor do que eu, obviamente, porque eu sei porque converso com vocês, que é da casa de bilhão. E o governo tem feito o quê para recuperar isso? Acho que isso é uma questão importante para a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa debater, como que a gente faz para recuperar o caminho do crescimento, porque não dá mais para continuar jogando as costas na crise econômica, no governo federal, não sei o quê. Daquela cartola não sai coelho. Então, vamos sentar aqui e fazer um debate mais maduro sobre como a gente tira a cidade dessa situação que a gente está. É isso, obrigado. Alô. Então, Marcelo, assim, referente às emendas, né? A prefeitura ela fez uma audiência em abril e, infelizmente, não compareceu nenhuma pessoa. Nos últimos anos, o sindicato pelo menos aparecia. Esse ano, nem o sindicato esteve presente na audiência. Então, assim, a gente abriu para propostas, mas não tinha ninguém no momento para expor isso. Então, as emendas que poderiam ser feitas pela população deveriam ter sido feitas na audiência da prefeitura. Porque antes de chegar aqui na Câmara, entendeu? A gente já poderia detalhar, trabalhar alguma coisa antes dela chegar no papel aqui na Câmara, que eu acho que é até mais difícil, porque você teria que ir vereador por vereador, tentar incluir. Então, mais fácil seriam nas audiências que a Prefeitura em si faz. Tá? Quanto à receita, a redução realmente é referente aos repasses do Estado. A gente tinha algumas propostas aí de alterações em relação à saúde. A saúde, principalmente, teve um corte grande, algo próximo de 50 milhões de reais aí para 2, 3 anos. Então, um dos itens que tem redução de um ano para o outro foram os convênios que a gente teve que cortar por exclusão aí, né, do governador. Então, a gente tinha uma proposta, o governador cancelou os convênios na maioria da saúde e a gente teve que readequar a LDO. Quanto à receita e à despesa de pessoal, a gente pode observar que a receita corrente líquida nos últimos anos ela tem uma crescente. Como que a gente está conseguindo se adequar ao percentual do limite da despesa de pessoal? Aumentando a receita corrente líquida. Nós estamos com quase 60 e poucos % de índice. A gente fechou o primeiro quadrimestre com 51,32. Então, a gente já está muito próximo da adequação do limite prudencial. Então, é um trabalho que a gente tem feito, realmente é um esforço, infelizmente, tem afetado o servidor, mas é o único jeito que o prefeito poderia fazer para poder se adequar. Agora, com os funcionários da Codesave, realmente já é uma parte política. O prefeito não quis fazer a demissão dos funcionários da Codesave e, infelizmente, foi a única atitude que poderia ocorrer agora, era o encerramento do quadro da Codesave. E, para não haver a demissão, o prefeito assumiu esse pessoal junto ao município. Então, a gente vai ter que trabalhar aí mais uns 2 anos aí para isso. Vai adequar, não vai chegar no limite legal, mas vai continuar no limite prudencial aí.
entendeu? Mas nós estamos trabalhando, aumentando a receita corrente. Se comparar nos últimos anos, aí tem evoluído bastante a receita corrente líquida. Então, a gente mantém essa proposta do aumento da receita corrente líquida. Mas, realmente, vai ficar entre o limite legal e o prudencial. Tá? Bem, boa noite a todos. Só pegando um gancho na fala com relação ao corte de gastos na questão da saúde, que muito preocupa a cidade de São Vicente e preocupa, no caso, nós como vereador da cidade. E pegando um gancho com relação ao governo do Estado. Por diversas vezes esse ano eu tive indo encontrar com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, para buscar, de fato, informações claras e transparentes com relação ao que aconteceu no final do ano e o início desse ano devido ao corte do governo do Estado. Dentro da legislação, há de se entender que existe uma questão de investimento de verba continuada do exercício do governador para um outro governador. A lei, ela fala que não pode ser firmado nenhum tipo de convênio de forma continuada no último quadritrimestre. Não há possibilidade com relação à lei. Por isso se fez natural o corte. Na verdade, poderia ser feito esse convênio até dia 31 de dezembro. E não passar a despesa continuada para o próximo ano, no caso, ia acontecer com a saúde da cidade de São Vicente, que seria 5 milhões por mês continuadamente. O que fez o governador? Ele cancela, através da legislação, ele cancela, e há possibilidade, sim, de se voltar ao convênio no ano posterior. É esse trabalho que eu, como vereador, a qual estive sim ao lado do governador João Dória durante todo esse processo, estou me desdobrando e estou tentando, de certa forma, ajudar a cidade de São Vicente na recuperação ou na tomada de futuros convênios, principalmente para a saúde de São Vicente, deixando qualquer tipo de questões políticas de fora e de lado, sempre pensando nas pessoas dessa cidade. Então, aqui fica o nosso trabalho, e eu tenho falado com o vereador Jabá e todos os vereadores Sargento Barreto, aqui na Câmara Municipal, o nosso esforço para que a gente possa, de certa forma, voltar, buscar entendimento com o governo do Estado, a fim de buscar esse convênio, principalmente para a saúde da cidade de São Vicente. Esse é o nosso desafio aqui na Câmara Municipal, é o meu desafio até o final do nosso mandato, na recuperação de novos convênios para a cidade de São Vicente, principalmente com relação à saúde. Então, é só reforçando essa questão do convênio, que dentro da lei, não poderia ser feito tecnicamente convênios de forma continuada. Ele deveria terminar no dia 31 de dezembro. A assinatura desse convênio foi feita logo no final do mês de novembro, né, logo após o término das eleições, e aí, de forma equivocada e de forma acertada, o governador João Dória cancelou o convênio e pode voltar esse convênio agora no mês no ano de 2020, 21, 22. Esse cabe agora a nossa articulação, enfim, cabe o nosso trabalho a ajudar principalmente a cidade de São Vicente. É só um esclarecimento. Só a título de esclarecimento, em relação a esse tipo de convênio e o acréscimo desse convênio, ele eventualmente acontece através de uma suplementação do orçamento, né? Quer dizer, não há a previsão que é possível fazer só diante do que já está, né? Quer dizer, não é possível fazer uma... Oi? Sim, também teria que ter uma lei para autorizar a criação de crédito adicional suplementar. Parece que ela estava na frente, né? Ela pediu. Sim, não, primeiro você, depois ela. Né? Aí usa. Tudo bom com vocês? Pronto. Esse está ligado. Alô? Tá? É esse aí? Não, é que tá curto. Por que trocar? Bom, boa noite a vocês, né? A todos.
Bom, eu cheguei, desculpa, um pouco fora do horário, foi o tempo que deu para chegar, tá? Então, eu sei que a saúde não tem nem como falar mais nada, né? Que é... Ah, desculpa, pessoal. Ai, parece que sou tão conhecida. Desculpa, meu nome é Nilza Carme Aidar, eu cidadã, né? Faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais pela sociedade civil. Tá? E o que me interessou, claro que os assuntos de saúde são prioridade para todos nós, aí não tem nem o que questionar, né? Que tem que ter, por exemplo, aqui eu estou com o programa de governo, uma parte do programa de governo do prefeito, em que ele coloca uma questão que é super simples para um doutor consulta, para um doutor examina, menos para a gestão pública, que tem uma condição até bem maior, tá? de condições para fazer com que se tenha realmente como você marcar online suas consultas, seus exames, né? Está no século XXI, nós não estamos. Infelizmente, na gestão pública, não. Tá? A gente tem que fazer por outros caminhos. E isso tem que ser cobrado. Mas eu vim, particularmente, né, com um propósito com relação à cultura. Tá? A gente fala, a arrecadação cai, ela vai sempre cair enquanto você não tiver um trabalho de reforço na economia ativa da sociedade, né? E uma dessas condições é pelo trabalho das artes, da cultura, a educação, tá? Elas andam juntas, não tem como andar uma solta da outra, são de mãos dadas, elas são a história, o costume, a nossa sociedade contada em todas as etapas da vida passada, presente e a futura que nós queremos. Então, a minha pergunta final é a seguinte, gente. Tem como ampliar recursos, apesar das dificuldades, dentro da cultura? E dentro da cultura, algo que me chama a atenção, são vários, tá? Mas vou falar do mercado municipal. Tá? Você caminha por lá, ele está completamente obsoleto. É um equipamento que a sociedade paga para não funcionar. Tem, eu acho que, 8 ou 9 permissionários que se sacrificam, na verdade, para estar lá. Tá? Porque público nem tem. Então, como que nós podemos trazer uma economia pulsante para aquela área? É trazendo a Casa do Artesão, trazendo galeria de arte, ou o que for, oficinas, gibiteca, cinecult, quer dizer, tem muitas coisas que podem ser feitas. Estou dando ideias, mas não estou falando que tem que ser essa, tá? E assim fazer movimentação em que o público, tanto o povo da cidade e outras cidades aqui por perto da Baixada, entendam que é um espaço que, além de cultural, educacional, também é uma economia em que vai fazer com que aqueles 9 que ainda são heróis, para mim, porque está no lugar daquele, tem que ser herói, né? Vão ter um público que vai chamar a atenção. O cara vai vender o café, vai vender a fruta, e o artesanato, a cultura, ser conhecida não só aqui na região, mas no Brasil e no mundo. A gente tem que se mostrar para o mundo e não ficar no ostracismo. Tá? Se continuar dessa forma, vai sempre falar, vai cair a arrecadação, vai cair a arrecadação. E o trabalho que poderia ser feito? Colocar realmente pessoas... É um nicho de mercado, tá? Que interessa a restaurantes, que interessa ao comércio em geral, que interessa à indústria. Isso é importante ser lembrado. Então, eu não sei em que ponto que a gente pode aumentar as questões de verbas, ou sei lá o nome que deem, para a cultura da cidade. Com 12 milhões, 6 milhões pagos em RH, e os outros 6 milhões, na verdade, fica 2 e pouco, para poder fazer com que os equipamentos públicos funcionem, estamos aí com a parte cultural que não funciona. A Casa Martim Afonso parece um Taj Mahal, não termina nunca. Tá? A acessibilidade de equipamento, tanto no setor privado quanto público, é obrigatório. Tá? Então, já tirei várias fotos. Não é uma coisa assim que eu estou falando de agora. Para vocês, é agora. Para as pessoas que já me conhecem, não é de agora. Né? Então, é essa a questão. Em resumo, como que a gente conseguiria fazer pulsar a economia pelo meio da cultura das artes e seus artistas. Tá? E, claro, que aí vai precisar realmente de dinheiro. Não tem como, né? Para poder fazer mais dinheiro e arrecadar maior
arrecadação maior para a prefeitura. É isso, pessoal. Faz tempo que eu não vejo vocês. Pode se aproximar, por favor. Boa noite a todos. Quero parabenizar a mesa, cumprimentar as autoridades, os vereadores, sociedade civil, senhoras e senhores. Eu vou aproveitar o gancho que a senhora perguntou. Claudionor Carmo, perdão. Claudionor Carmo, eu estou presidente do Conselho de Turismo nessa gestão, mas eu já faço parte do Conselho de Turismo há 12 anos, né? E eu vou aproveitar o gancho, justamente, a senhora está de parabéns, viu? Nós temos que parar de ficar implorando alguma coisa para o Estado. Apesar que nós temos vereadores que estão aqui dispostos a buscar verba e recursos, que nada mais é que obrigação deles, eles são eleitos para isso, viu? Tá? É para isso que eles trabalham. Mas eu acho que uma forma de fomentar verbas para São Vicente é justamente os nossos equipamentos culturais e turísticos têm que estar pronto. Ninguém visita uma cidade de instância de balneabilidade turísticas com banheiro fechado, com problema de iluminação, com problema disso, com problema daquilo, que todo o senhor já sabe. Então, eu vou deixar aqui um comprometimento do turismo. Há uma verba carimbada, frente, verso e homologada pelo Estado, onde o Estado só manda uma média de 9,5 milhões a 11 milhões, que foi arredondado para 10, aqui nesse PowerPoint que foi colocado, todo ano. No primeiro ano de mandato do Pedro, realmente nós tínhamos que consolidar com ele, todos juntos, dar as mãos e limpar a cidade. Era uma cidade podre. Para quem tem memória, era esse o cartão de visita a nível de Jornal Nacional e a nível de Fantástico. Realmente, nós temos que se curvar e parabenizar a gestão atual. Estamos no terceiro ano do mandato da gestão atual. Não dá mais para usar a verba para tampar buraco. Ponto. Não dá mais para ficar enxugando gelo. Sentado do lado um contador, do outro lado um auditor, e na ponta um vereador, e aqui também, quem vos fala, um outro auditor. Na realidade é assim. O patinho feio foi embora. Está sendo processado, está sendo procurado e voltou para a cidade. Está aí. Se levantar a mão para se candidatar, ainda é capaz de ganhar em primeiro lugar como mais votado. São Vicente precisa aprender a ter memória, a ter história. Então a gestão está caminhando para um trilho. Agora nós temos que fazer mais. O que é fazer mais, senhores? É procurar vida própria. O Estado está aqui para dar a mão, mas nós não podemos ficar esperando só do Estado. Hoje o governador não simpatiza com 360 mil habitantes de Calunguinha. Não é o ex-governador, é 360 mil habitantes. Porque quando uma verba é cotada, ela é cortada simplesmente um serial killer para 360 mil. Não temos nenhum problema aqui de apologia partidária. Isso é problema do ex-governador com o atual. O nosso problema é gestão. Quem vai assumir a responsabilidade de colocar São Vicente no eixo e olhar para frente, não é ficar procurando política. As coisas têm que acontecer. Foi instituída agora uma Secretaria de Planejamento, parabéns, viu? O Barreto tem capacidade para tocar, para administrar, um homem público, um servidor da segurança pública, teve no Estado há muitos anos, tem competência. O que nós temos que fazer é cobrar. Então, Barreto, nós estamos aqui agora te solicitando, temos que andar. Os equipamentos públicos têm que funcionar. Biquinha tem que terminar, Casa do Anchieta tem que terminar. Então, Jobim não dá para ficar com um banheiro daquele que parece um mausoléu, derruba aquilo, não importa que houve uma licitação pública. 4 quiosques fechados que ninguém sabe de quem é, nós sabemos de quem é, mas não funciona. O mercado municipal, para fomentar renda, aproveitando que eu estou para fomentar renda, vamos buscar o que o prefeito fez agora em abril. De novo, vou parabenizar o Pedro. O Pedro acabou de assinar as PPP. Agora é a vez da sociedade civil, iniciativa privada a tomar conta. Por exemplo, iluminação do Itararé. Querem mais? Se reúne a Associação dos Quiosqueiros. Tem alguma aqui? Não, né? Então transmita aos colegas lá. Se reúnam, vejam quanto tem de verba para concorrer para PPP. O mundo é PPP. Esquece dinheiro do Estado. Estado hoje dá, amanhã não tem mais. Está quebrado, está falido. Não é só esse governador.
Não esperem do Estado, esperem da iniciativa privada. A senhora foi muito feliz. Recurso próprio. Então, o que o Pedro fez de bom? Já acabou de assinar a PPP. O Luiz Antucci, todo mundo conhece o Luiz Antucci. O Luiz Antucci vem vindo aí, está aguardando quem vai aparecer da iniciativa privada como corporativismo para assumir. O problema não é fazer a reforma, o problema é manter a sustentabilidade. Quem vai manter a sustentabilidade para manter o Itararé iluminado o ano inteiro? Esta é a minha primeira pergunta. Quem vai manter? Para manter aquilo funcionando tem que ter renda. Se não tiver renda, não funciona. Para ter renda, tem que estar funcionando em todos os quiosques. Nós temos uma média de 50% dos quiosques fechados. Então, o que nós temos que fazer com aquilo lá? Sim, mas só que na realidade precisa ter atrativo. Atrativo não vai se fazer, o Estado está falido. Quem tem que fazer é a iniciativa privada. Então, a pergunta é, consórcio. Nós temos que montar um consórcio da iniciativa privada, oferecer ao governo municipal, trazer para a Câmara Municipal e começar a arrendar os pontos turísticos. Gerar renda, gerar emprego e ter um tutor. No mínimo de 20, 30 anos, como foi feita a concessão do transporte público. É isso que nós temos que pensar. Prestem atenção, PPP é a bola da vez, já há muitos anos. Só que São Vicente... Mas aí o que a gente consegue? A gente faz poder de barganha. Você não está me entendendo. A partir do momento que o senhor vai oferecer um serviço à prefeitura, há uma troca. É isso. Então, eu vou concluir. Simplesmente eu estou aqui para parabenizar. Primeiro que eu enxerguei uma solução para São Vicente. É PPP. A primeira não é a salvadora da pátria, mas é a primeira. Sem a PPP, não é a única, mas sem as PPP, nós não vamos andar. Hoje tem um governo do Estado que, graças ao vereador, ele vai lutar. Mas não é a única salvação da lavoura. Nós temos que ter vida própria. Então, o turismo tem uma verba da Aritu, eu vou concluir. A verba da Aritu, ela pode ser um braço da cultura. Porque, normalmente, cultura e turismo andam de mão dadas, é atrelada. Quando o turista vem à cidade, que ele vem fomentar, que ele vem curtir, seja de um dia, uma semana, um mês, ele não consegue identificar o que é turismo e o que é cultura. Por exemplo, o Padre Anchieta foi canonizado há 2 anos atrás, virou santo. Nós não podemos jogar o Padre Anchieta no meio da rua. Nós temos que ter um lugar para aquelas pessoas que são fiéis ao Padre Anchieta fazerem as suas romarias como tem. Justamente, aquelas romarias como tem, aonde? Na Nossa Senhora Aparecida. Mas para isso precisa de estrutura. E é uma cultura junto. Então, o que nós estamos propondo é a verba da Aritu dar um apoio à cultura. É esse o meu comprometimento. Muito obrigado. De nada. Mais alguém que queira fazer uso da palavra? Vamos fazer o seguinte, a gente inscreve mais 5 pessoas no máximo e a gente vai encerrar, tá? Porque senão também a gente não pode ficar aqui... Né? E, por favor, a pessoa se limite a 5 minutos, senão a gente também não... ela estava inscrita antes, sim, verdade. Por favor, seu nome e entidade, se eventualmente representar como entidade. Boa noite, meu nome é Priscila, sou servidora pública e... Costa Basso. Eu queria fazer uma pergunta sobre a receita corrente, que eu gostaria de voltar a discutir a questão do servidor, né, que a gente estava discutindo e aí foi interrompido e aí a gente não conseguiu retomar. Sobre a receita corrente, vocês disseram que na mesma proporção que aumenta o gasto com o pessoal, há esforços também para aumentar a receita. Foi isso que foi dito aqui, se eu entendi bem. E me parece que esses esforços acabam todos estourando nas costas do servidor. À medida que a gente não vê novos funcionários chegando nos locais de trabalho, né, os locais de trabalho são cada vez mais precarizados, a nossa condição de trabalho e as estruturas também. Então, eu queria entender melhor isso, porque quando a gente também entra no portal da transparência, não fica muito claro essas despesas. Tem os montantes, né, que são repassados justamente para essas parcerias que o companheiro acabou de defender aqui, né, e a gente queria entender melhor. Porque há gente que acha bom a parceria PPP, mas também há gente que vê promiscuidade nisso e não consegue ver para onde vai essa dinheirama toda que é derramada. Então, eu queria que explicasse um pouco melhor isso. Obrigada. Na verdade, não foi exatamente dessa forma que foi explanado em relação à despesa de receita corrente líquida e despesa de pessoal. A receita corrente líquida ela tem aumentado nos últimos anos, não é dessa gestão, ela já vem desde a época do Tércio, aí, tendo um crescimento constante. A despesa de pessoal nos últimos 4 anos, aí, ela tem meio que se mantido no mesmo número, no mesmo patamar. Por quê? Pessoas saem, o índice de reajuste é pequeno, então, basicamente, ele se mantém. Qual que é o grande problema desse? Existe a lei de responsabilidade fiscal, onde põe um índice limite
para a gente poder tomar qualquer atitude junto ao servidor. Então, o índice limite é 51,30%. Então, 51% e 30% da receita corrente líquida é o máximo que a gente poderia estar gastando com despesa de pessoal. Esse percentual ele vem desde 2012 acima do limite. E o Pedro, infelizmente, teve que segurar a despesa de pessoal para poder se adequar no que é obrigatório pela lei. Então, como eu expliquei, a gente está entrando no segundo quadrimestre. No primeiro quadrimestre, a gente já fechou em 51,32%, muito próximo ao limite. Já tem até um gatilho agora em agosto, tem um gatilho que, se a gente chegar abaixo de 51, tem um reajuste de 1, 2, 1. Então, a gente tem um gatilho que, se a gente chegar no índice abaixo de 51,30, um reajuste salarial para o servidor. Então, assim, o prefeito ele já está tentando fazer algumas coisas, mas ele fica impedido pela lei. Se ele fizer qualquer despesa acima do que está estabelecido na lei, é improbidade administrativa, ele pode ser cassado. Então, ele fica preso, ele está travado no índice. E é o que a gente está trabalhando, é onde a gente já está chegando. Entendeu? A gente já está chegando nesse índice para poder tomar melhores atitudes. Entendeu? Só queria fazer um esclarecimento em relação à questão da prestação de contas. Além das audiências públicas relacionadas ao orçamento e à lei de diretrizes orçamentárias, a gente tem também os relatórios de execução quadrimestral que a gente realiza, as audiências públicas, que são em março, deixa eu ver se eu estou enganado, fevereiro, não é isso? Fevereiro, maio e setembro. Tá? Então, se vocês quiserem, a gente tem uma continuidade, né? Então, por exemplo, como geralmente estão presentes eu, o Alexandro e o Gilberto, a gente tem acompanhado, e é interessante acompanhar essas audiências, às vezes são acompanhadas pelo pessoal, por algum representante do sindicato também, no sentido de poder esclarecer algumas coisas relacionadas a principalmente essas questões das metas fiscais, da questão do aumento da receita corrente líquida, que permite que, com a ampliação da receita corrente líquida, a gente possa ampliar o limite de gasto com o pessoal, né? Então, geralmente, esses debates a gente consegue travar melhor nesses relatórios de execução quadrimestral, né? e não nesse foro, né? Que seria uma discussão relacionada à lei de diretrizes orçamentárias. Então, eu convido a todos para que acompanhem. A gente sempre faz a convocação com alguma antecedência no site da Câmara, certo? Assim que é definida a data, né, a gente divulga no site da Câmara, e a gente já tem algumas datas até já pré-agendadas, né? A gente tem feito isso. Então, a gente pré-agenda no início do ano para facilitar. É até mais fácil de acompanhar do que as orçamentárias, que as orçamentárias dependem de alguns fatores, né? Da Comissão de Finanças, depende também de quando vai ser pautado o projeto, né? Então, tem um pouco mais de complexidade para a definição de uma data mais correta. Em relação às demonstrações, que provavelmente você deve estar olhando numa aba que são de receita e despesa. Lá no portal da transparência da Prefeitura tem uma aba que se chama Publicações. Nessa aba são as publicações, e lá tem um pouco mais detalhados. São vários relatórios bimestrais, na faixa de uns 10 relatórios, e tem uns relatórios quadrimestrais que são uns 5 relatórios. Então, ali você consegue visualizar melhor. No quadrimestral, você tem um cálculo
dos 12 últimos meses da despesa de pessoal, você tem de vários anos, você tem lá deve ter de 2010 para cá, então se você quiser olhar, tem relatórios lá, acho que desde 2010 até 2019, para você fazer qualquer comparativo. Então tem uma aba escrito publicações, tá? Aí, se você tiver também alguma dúvida, ou qualquer cidadão, qualquer pessoa, também a Fazenda está lá, eu estou sempre lá aberto, o Marcelo é um amigo nosso que está sempre lá no sindicato, está sempre lá com a gente, também nós estamos lá abertos para qualquer esclarecimento, tá? Eu acho que você pode. Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos vereadores. Meu nome é Luiz, eu sou morador, eu vim como morador mesmo, eu vi a faixa, eu vim para acompanhar a discussão. E eu queria fazer uma reflexão com vocês, compartilhando um pouco do que disse o Claudio Honori, a companheira aqui da Cultura. Um desafio, né? No momento em que a receita cai, como trazer dinheiro para a cidade? E aí eu penso isso muito andando pela cidade, eu vejo o potencial turístico que São Vicente tem e que de repente não é explorado, né? Eu vejo o turismo e cultura não como despesa, mas como investimento. Esse dinheiro ele retorna para a cidade se for bem investido, né? Porque ele traz público, ele traz pessoas e traz também dinheiro de iniciativa privada, né? Se a gente conseguir vender a cidade com o potencial turístico e cultural que ela existe, né? A gente consegue aí despertar olhares de empresa privada que possam também trazer dinheiro para a cidade e a gente aí melhorar um pouco a questão da receita, né? Então, eu acho que fica um desafio para se pensar, né? Não como despesa, mas como investimento, cultura e turismo, né? Eu acho que fica uma reflexão para a prefeitura aí, uma maneira de sanar esse problema, né? E não ficar, como falou aqui, acho que foi o Claudio falou, só na dependência do Estado, porque o Estado está falido, né, gente? A gente vê na escala nacional para municipal, vai ser, na minha avaliação, vai ser pior, né? E aí a gente tem que ser criativo na forma de sustentar a cidade. Era isso, obrigado. Boa noite, sou Andréia Magalhães, Sociedade Civil. Minha pergunta é mais de forma didática mesmo. Não entendo de bilhões, então vejo números, vi números, primeira vez que eu venho em uma audiência. E eu queria entender na prática, né, eu e acredito que muitos moradores, muito amigos, esses números que nem a gente está tendo muito problema com enchentes na cidade em toda. Eu vi ali que tinha verba para comporta, verba para drenagem, dá mais ou menos 5,5 bilhões. Isso é para resolver? Na prática, entendeu? É para resolver? É o suficiente? Eu tenho utilizado o meu tempo ocioso de desempregada, né, de não registrada pela CLT, para rodar todas as secretarias. Então, hoje eu fui na Secretaria da Mulher, fui na Secretaria do Idoso, algum pessoal da Secult já me conhece. Tem palestra ali, opa, eu vou, fazendo PPP, porque eu vejo assim, a sociedade civil não ajuda, né? Só cobra, a sociedade só reclama. O prefeito fez, ninguém parabenizou. Só reclamo, não vejo o que o prefeito faz, o que o vereador faz. Então, assim, eu estou gastando minhas pernas, bicicleta, né, porque eu não entendo de bilhões, rodando a cidade, conversando com os amigos, para ajudar. Então, assim, na prática, esses bilhões vai resolver? Sociedade civil, como pode fazer para ajudar? Porque se chamar a sociedade civil para a prática, para mãos à obra, falando que vai resolver, ela vem. Tá? Eu moro na cidade náutica, nós estamos montando um mutirão
Nosso dinheiro, saco de lixo, pá. Mas vai limpar a prainha? Vamos arrumar os bancos, tem tinta sobrando. E o pessoal está motivado. A gente vai fazer, vai ficar legal? A Codesave também o cara lá já me conhece pelo WhatsApp, pelo Messenger, fala, olha, o mato está até em cima aqui, precisa vir cortar. Então, assim, sociedade civil está aí para trabalhar, mão de obra de graça, entendeu? Precisa o quê? Vocês, com os bilhões, saber direcionar para o local certo. Hoje eu fiquei toda feliz, porque eu passando lá pela Avenida Castelo Branco, vi uma cavadeira, um caminhão, o pessoal quebrando a ponta da calçada. Eu falei, opa, legal, é obra. Aqui na cidade náutica abandonada, eu fui lá, né? Oi, tudo bem? O que você está quebrando? Aí o pessoal já fica até com medo, né? Achando que a gente vai bater neles, né? Não, você vai reclamar. Não, eu só quero saber o que você está fazendo. A gente está fazendo... como é que eu falo? Acessibilidade. Legal, toda Castelo Branco. Estamos começando aqui, vamos dar a volta. Puxa, bacana. A gente fez uma página no Facebook, Amigos da Cidade Náutica. Aí eu, trouxa... Postei lá, olha, gente, postei o caminhãozinho, olha, o pessoal está aqui, antes tarde do que nunca, olha, toda Castelo Branco, vamos fiscalizar, né? Ver se vai... eu quase apaguei o post, porque quase fui linchada. Porque dava a impressão de que eu estava lá para apoiar, porque o pessoal assim, acessibilidade, e o meio da calçada que está o buraco? E que não sei o quê, e o buraco que não sei o quê, o cadeirante vai virar. Eu falei, gente, e a granada? Eu falei, gente, eu estou aqui para mostrar que tem alguém fazendo, se é certo, se é errado, se tinha que começar pelo meio da calçada para vir para a ponta, se tinha que... Cara, eu não entendo, mas tem alguém aqui. Quem acha que está certo, vai lá e, cara, a gente viu que vocês estão fazendo, só que está errado. Não, mas eu que, sabe, deu vontade de sair correndo, eu falei, gente do céu. Então, assim, eu como comunidade, Andréia Magalhães, estou à disposição para qualquer coisa, para juntar morador. Olha, eu estou que nem doida procurando, onde tem palestra? Tem audiência pública. Porque a gente, como comunidade, no modo geral, a gente não tem acesso à informação. Tá? A gente não... Vou falar, pode dizer que é mentira, eu digo que é verdade. É difícil saber onde que tem as reuniões. Tem que estar, sim, que nem doida. Onde tem reunião? Gente, onde tem reunião? Porque a sociedade civil não sabe. Então, assim, sociedade civil está aí para trabalhar, mão de obra aí de graça, entre aspas, porque a gente paga imposto se não é barato, mas quer ajudar. Então, só isso. Tá? Se alguém puder me orientar, se eu falei alguma besteira, me desculpe, eu estou aqui para aprender. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado pela intervenção. Eu só queria dizer a você que a sua manifestação me traz satisfação e esperança de que a gente possa melhorar. Inclusive, gostaria de dizer a você que a atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil tem ampliado as suas atividades para permitir que a sociedade civil participe. Tá? Então, tem feito uma série de palestras e de atividades. Né? Você tem com a doutora Vanessa Fiero. Eu também gostaria de estar lá, né? Mas eu gostaria também que os senhores, que são, né, a sociedade civil vicentina, que tivessem esse cuidado, né, de também participar desses eventos que têm promovido tanto o próprio judiciário, que tem se aberto a esse tipo de iniciativa, né, com as promotoras populares também, né, uma série de iniciativas. Então, eu acho bastante importante que você tenha feito essa manifestação, até para que as pessoas possam participar e também colocar à disposição até no nosso site da Câmara Municipal para ajudar na divulgação, eventualmente, de algum evento que você eventualmente saiba. Pode entrar em contato através do nosso Fale Conosco aqui da Câmara, tá, para divulgar determinado evento que seja de interesse geral. Tá? Muito obrigado pela participação. Boa noite, eu sou Rosana Andrade Leite, sou assistente social, servidora pública há 16 anos, trabalho na Secretaria de Assistência, fiquei 6 anos dentro da Secretaria, os últimos 6 anos, e esse ano eu pedi para ir para o CRAS, estou no CRAS Humaitá.
Eu sinto bem no bolso a questão de como a gente vai pagando, né, o preço da crise enquanto servidora pública. Na gestão do Técio, as coordenações técnicas elas foram reconhecidas, tinha, né, uma tendência a gente ter o plano de cargo e carreira, e isso veio se perdendo nos últimos anos, e nos últimos 6 anos. E a gente paga um preço, porque a gente assume cargo de coordenação, a gente tenta propor coisas, a gente aumenta a responsabilidade, a gente tem compromisso pessoal, porque a gente não escolheu a profissão por acaso, ainda mais assistente social. E aí a gente quer continuar trabalhando, mas a gente não tem as condições operacionais, né, pessoais para... A sorte que a gente ainda tem, eu não gosto nem de falar, a gente ainda tem um bom convênio, acho que ainda tem algumas garantias que a gente consegue ter. Percebo o esforço nas condições de trabalho, né, na assistência, pelo menos, a gente trocando os espaços físicos dos CRAS, mas a gente fica muito preocupado, porque a gente já teve muita perda, né? Não dá nem para falar mais de plano de cargo e carreira e chamar os colegas, que é principal, né? Chamar mais gente, porque o trabalho é grande. Nessa questão que eles colocam enquanto sociedade civil, dessas angústias que tem, a gente tem as ferramentas aí que outros municípios, outros estados e outros países conseguiram dar retorno, que é o desenvolvimento local, o desenvolvimento da economia solidária, que a gente tem um grupo de estudos, inclusive, você está sendo inserida, depois a gente conversa, e existem possibilidades, porque cada um vai enxergar a partir do ponto da sua história, né? A partir do momento que eu sou pobre, que eu sou de periferia, né, que é a minha origem de filho, né, de nordestinos, tal, eu vou enxergar as soluções a partir do lugar onde eu estou. Hoje eu voltei a morar na área continental, fiquei 6 anos morando aqui, voltei a morar na área continental, isso está cada vez mais latente, voltei a trabalhar lá, e eu estou sentindo assim, todos os esforços, todas as soluções elas vão ter que vir, e vai ter que ter muita coisa daqui. E aí a minha pergunta é, uma solução que se enxergou, existe alguma possibilidade de economia com essa história da Codesave? Porque senão não tinha extinto a empresa. Aí a minha pergunta tinha alguma despesa que vinha da prefeitura para lá, né, que ia, e isso está incluído já está aparecendo aqui? Tinha algum... Né, para onde foi? Como é que ficou isso? Porque ficou vermelho ali. Né? E aí, assim, se esse dinheiro que ia para a Codesave, ele vem para cá, ele entra na conta, eu imaginei que, assim, se pensou em uma economia, está garantido. Tá? Outra coisa que aí é a pergunta, né? Como é que ficou essa relação de custo-benefício aí com a quebra da empresa? Ela tinha algum lucro? Eu não me lembro, porque ela era uma empresa público-privada. Ela não gerava... Né? Tá. Só para fins de esclarecimento. Ela é uma sociedade de economia mista, onde 99,99% do capital social é do município, certo? Então, ela é uma sociedade de economia mista, certo? Então, ela vivia exclusivamente de contratos com a prefeitura. Então, houve alguns problemas onde a solução foi chegar à extinção. A análise dos balanços da Codesave tem indicado a sua extinção pelo menos há 10 anos. Então, ela vem sendo indicada a extinção da Codesave por falta de viabilidade econômica há praticamente 10 anos. E isso foi se agravando pela dívida previdenciária. A Codesave acumulou uma dívida previdenciária. Quando a prefeitura conseguiu equacionar o problema da dívida previdenciária e a Codesave voltou a ter a possibilidade de ter a certidão de regularidade previdenciária, infelizmente não foi mais possível, porque os contratos que a prefeitura tinha com a Codesave foram sendo julgados sistematicamente e encaminhados para cá, para a Câmara Municipal, dando conta da sua extinção. Ou seja, os contratos não era possível mais repassar os contratos, os valores dos contratos para a Codesave, porque o Tribunal de Contas, além da questão da falta do certificado de regularidade previdenciária, ele entendia que não era possível mais fazer a contratação com dispensa de licitação, porque a Codesave, obviamente, tinha que cobrar uma taxa de administração e o entendimento do Tribunal de Contas é que, se essa contratação fosse direta e não através da Codesave, seria mais econômico para o município. Tá.
Então, essa é um pouco da complexidade. Tem mais coisas, mas é um pouco da complexidade para a gente Aí a minha outra pergunta é assim, eu não consegui ler tudo e eu não sei se eu perdi alguma coisa. Tem alguma possibilidade de algum desses recursos ser investido em criação de empreendimentos econômicos solidários, de cooperativas sociais? Porque a gente sabe que alguns municípios ele faz alguns contratos nas licitações, dão preferência, existe a lei, né, que dá preferência para as cooperativas sociais, né? E aí eu fico imaginando, se a gente conseguisse organizar esse nível, que é um processo muito longo, porque até você mudar uma cultura municipal, inclusive de políticos que têm que fazer esse entendimento que isso vai ser bom para a cidade, né? Os políticos precisam entender que a gente não está com uma proposta que vai quebrar ninguém, pelo contrário, é uma proposta de autossustentabilidade que muitos países conseguiram resolver a crise a partir daí. A gente passa a ter um pouco mais de autonomia financeira. E aí a gente precisa de tempo, enquanto até a assistência social precisa de investimento, assistência, e essa é a rede. Na verdade, não é uma coisa de uma política só. É a SES com a SEDECT, que é a do trabalho, ciência e tecnologia, e cultura, e toda a cultura criativa junto, a cultura colaborativa, a economia colaborativa, todos juntos, com ações assim do público-privado, todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo olhando a partir do seu ponto. Porque eu imagino assim, fico pensando na hipótese das cooperativas, né? A gente tem serviços, porque você fica lembrando turismo e cultura, mas e o serviço? O povo come, o povo veste, o povo dorme, o povo acorda, né? Tem várias coisas assim do cotidiano, a saúde, a questão dos cuidadores, a questão... outro dia eu estava analisando uma história de um empresário do ramo da lavanderia, o quanto que isso pode... virar, porque hoje as pessoas consomem, elas cuidam da saúde, elas vão nas academias, elas cuidam do dente. Hoje tem várias clínicas de dente, antigamente não tinha. A gente tem bastante pet shop, hoje antigamente eram necessidades que não tinha. Todo mundo quer ter ar-condicionado, todo mundo quer ter carro, todo mundo quer a sua rua limpa, todo mundo quer uniforme escolar, todo mundo quer a merenda escolar de qualidade. E tudo isso tem várias coisas que passam pela prefeitura em processos licitatórios. Se nos processos licitatórios, nas concorrências, uma cooperativa do município ganha, e você tem um ganho ali de várias cooperativas passando a ganhar, né, a ter um custo, um financiamento fixo, porque da prefeitura é um dinheiro que vem e vai dar uma sustentabilidade, vai ter um investimento para aquela cooperativa. Aquelas pessoas envolvidas, elas vão prestar serviços naquela comunidade, que se a gente faz uma cadeia, isso vai gerando e elas puderem estar, a partir de um marco legal, elas estarem regularizadas e fazendo todas as suas contribuições para os cofres públicos. Porque quando a gente fala de economia solidária, a gente não está falando daquela coisa, eu dou e não quero olhar a quem, e eu dou e só dou, e eu pego, né, a dor a perder de vista. É parar com a lógica da assistência social, que você faz um investimento a perder de vista. Essa é a questão. A assistência vai continuar fazendo o trabalho dela. Precisa levantar o cidadão, colocar ele como condição de cidadão. Mas tem que ter outras políticas, e aí eu acho que a gente vê que é a economia solidária, para ajudar, e aí pensando no público, não precisa pensar a cidade inteira. Depois, no futuro, vai pegar a cidade inteira, mas não vai demorar muito. Esse público que está à margem, que ele não produz, mas ele consome, ele não consegue produzir dinheiro, mas ele está consumindo, ele tem necessidade de consumo, você passar a fazer a inclusão social deles de uma maneira regularizada, que esse consumo passe a entrar de novo no cofre, você faz uma circularidade dessa economia no território, né? E aí a gente sabe, a gente tem feito estudos, né, pelo Grupo de Estudos de Economia Solidária, que isso deu efeitos em alguns lugares. E eu fico me perguntando, não dá nesse momento, porque vocês estão falando que não dá para fazer algumas alterações, não dá mesmo, não tem jeito nenhum, desse momento agora, a gente achar aí quais são as cifras que dá para fazer esse tipo de investimento? Posso complementar? Se a Rafael responder as duas, deixa ele falar. Pode ver na frente. Boa noite a todos presentes. Eu sou munícipe, meu nome é Edgar Siqueira, também faço parte do grupo de Economia Solidária. A gente fez um projeto que já vem caminhando já há 2 anos sobre o empoderamento com a articulação dos realizadores dentro de empreendimentos solidários, econômicos solidários. Então houve uma formação de gestores da economia solidária, o qual eu pude participar também, junto com uma comissão mista entre servidores municipais e também realizadores e empreendedores da sociedade civil dentro dos empreendimentos econômicos solidários. E existe esse caminho já de pesquisa e articulação que já vem sendo feito há 2 anos.
dentro disso, existe um projeto que vai ser pautado nos próximos dias à frente, que trata de economia solidária e uma sistematização através de uma legislatura proponente que possa atender essa realidade que já existe, não só desse caminho de estudo, mas de realização de empreendimentos econômicos solidários que já estão em ação e realização dentro da cidade. Isso trago para complementar a questão da fala do orçamentária também e a questão da destinação orçamentária, porque ali vocês mostraram fontes de receitas, fontes de despesas, mostrou mais ou menos ali quanto que vai ter ali de superávit após isso, mas não mostrou a destinação para onde seria encaminhado esse superávit, que acho que é um dos motivos dessa audiência aqui, dar diretrizes a esse superávit possível investimento, né, para que possa gerar a partir daí um mais orçamento ou mais recursos que a gente possa adquirir para fazer mais ações. E aí eu sou formado em gestão e administração pública, estudei para isso, também em gestão de processos, e eu tenho uma tese que é o orçamento reverso. O que é o orçamento reverso? Quando você precisa realizar uma ação, como o amigo colocou, várias ações necessárias e urgentes na nossa cidade, existe um custo e um curso para se alcançar, né, essa destinação financeira e orçamentária para realizar a ação. Então, quando você diminui esse curso, você diminui o orçamento para acessar isso, você tem com que essa ação possa ser feita de forma mais barata, buscando outras fontes de recurso, não necessariamente financeiro. Eu vou falar mais rápido para não ocupar tanto tempo. Espero que se eu começar a falar muito rápido, alguém pode ir para diminuir a marcha. Mas então, esse orçamento que a gente pensa em estudar como uma estratégia orçamentária e financeira para o município e nos tempos de crise, como muitos estão citando aqui, é uma questão da gente pensar como que a gente pode diminuir a questão de realizar obras necessárias com um recurso escasso igual nós temos. Então, esse orçamento retroativo, ou seja, você pegar uma quantidade X e buscar as parcerias e interseções ali para realizar aquela mesma ação num custo menor, entra e pode ajudar os preceitos da economia solidária, que ela busca articulação entre várias entes e atividades, que automaticamente gera ofício e renda para essas iniciativas e pode desonerar o serviço público dentro de outras atividades. Como, por exemplo, vou falar um exemplo que já existiu antigamente, que era o Jardim Samambaia, que foi o do lixão, feito todo aquele com a cooperativa de coco e uma questão ali de empreendimentos que ajudou num passivo que a cidade tinha, por exemplo, de recolhimento dos cocos da praia, de um lixo. Hoje a gente está com um problema e uma incógnita, que é quem vai realizar o trabalho da Codesave como ela fazia, qual vai ser o custo disso, a quem vai acarretar esse custo, se vai ser feito táxis ou se vai ser feito convênios para que o trabalho da Codesave era feito possa ser passado para uma outra empresa, seja em parceria público-privada ou algum outro tipo de convênio, ou se isso vai ser vai ter como o que a Codesave fazia, como teve a apropriação dos seus funcionários, se o serviço também vai ser apropriado pela entidade executiva municipal e realizar esses trabalhos. Por que eu falo isso? Porque dentro dali, e hoje a gente tem que atender duas questões, que uma é uma legislativa legal e a outra é uma necessidade de urgência da destinação dos nossos resíduos sólidos, vulgos lixos, de local de destinação que gera uma onerosidade à cidade também, e a gente sabe que isso só tende a aumentar porque o aterro sanitário que está sendo destinado, ele está já acima da capacidade e logo vai ter que ter uma outra destinação mais custosa à cidade, ou a gente faz um trabalho de utilização desses resíduos, que na verdade podem ser recursos a partir de uma transformação. E isso acarreta tanto uma diminuição no passivo de destinação desse resíduo para o aterro, ou seja, um valor que vai ser daqui a pouco superior, um gasto superior, a gente pode diminuir esse gasto. Economizando isso, a gente atende uma necessidade da população, faz uma ação de governo e economiza o recurso para ser alocado em outra ação. Além disso, o manejo desse recurso a partir da economia solidária, por exemplo, e esses empreendimentos econômicos solidários, pode transformar isso para gerar receita e renda, não só para os próprios empreendedores, mas também de economia de governo a partir dessa matéria-prima, que é de obrigação do governo lidar com ela, que é a questão dos resíduos, que a gente tem que atender
dentro da política nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos de destinação. Eu não vi ali ao certo como que será feita essa destinação, levando em conta tanto esse passivo de serviço e orçamento financeiro que vai ser destinado para isso, quanto a previsibilidade que a gente sabe que isso é para o ano que vem, e é o ano que vem que está previsto que a gente vai ter que mudar o local de destinação dos resíduos, e como que isso ele pode ser inserido também dentro de uma prática, a partir da possibilidade que o outro amigo falou também, das questões dos convênios que podem ser feitos, e essa suplementação, mas como que a gente já cria dentro das diretrizes orçamentárias essa possibilidade de recurso que não depende de um governo, de um convênio, mas sim do governo. Então o governo dentro disso ele já pode alocar, servir um orçamento base para que possa ser tanto manejado de forma estratégica essas ações, que vai ter tanto uma relação com a economia solidária, com esses empreendimentos, quanto o passivo financeiro que a sociedade ela precisa lidar com isso. Então, não sei como isso pode ser feito de forma direta dentro desse orçamento de superávit que a gente viu, de forma que a gente possa estruturar ações de fato. Então, para a gente ter essa estruturação de ação, a gente vai precisar de um orçamento mínimo que eu acredito que venha desse superávit. Mas não é qualquer ação que vai ser feita com esse superávit, sim ações que possam ter impactos maiores. E aí precisa sim de estratégia, precisa reconhecer o que acontece na cidade, quais são os potenciais. O senhor falou do turismo, mas o turismo de de base, o turismo esportivo hoje, que rende milhões em patrocínio, traz outros tipos de turista para a cidade, não só do aquele entretenimento de praia, de balneabilidade, mas sim de uma série de esportes também, que hoje gera muito recurso direto e indiretamente para a região, se a gente for capaz de fazer isso. E a capacidade da gente poder estruturar isso de uma forma organizada é pensar que com menos a gente pode produzir muito mais, e vai depender também aqui dos senhores e da gente poder colaborar com essa casa para que essas estratégias possam ser feitas e as ações poderem ser tomadas no futuro, no ano que vem. Tá bom? Obrigado. Desculpa se eu falei alguma... Não sei se você quer fazer algum comentário, Alexandre? Não, então, a parte da economia solidária, a gente tem uma secretaria, ela até citou a SEDECT, que trabalha com a parte de empreendedores, aberturas de empresa. Infelizmente, eu não tenho como justificar aqui para vocês, porque teria que partir deles. É uma secretaria específica para trabalho. Então, eu não conheço um projeto, eles teriam que fazer um levantamento, todo um custo do projeto, quem vai ser abrangido. Então, teria que ter um trabalho por trás para a gente poder falar, não, é 10 mil, 1 milhão, 100 milhões, eu não consigo responder porque eu não tenho esse levantamento. Então, inicialmente teria que ser feito um trabalho da estruturação para depois a gente chegar no orçamento. Então, eu não sei se, pelo que você está falando, você já tem trabalhado junto com o pessoal da SEDECT lá para desenvolver algumas coisas. Eu só consigo fazer alguma análise se eu tiver esse custo. Quantas pessoas vão ser abrangidas, todo esse levantamento para a gente poder falar. Não, existe para 2019, tem verba já específica, para 2020 nós vamos colocar numa proposta, para 2021 vamos ampliar. Agora, a gente também tem um problema em relação à legislação. Os municípios eles são obrigados a atender a Lei 8666. E ela também põe alguns limites para a atuação dos municípios. Hoje em dia, MEI, EPP, todas essas empresas menores, elas têm mais oportunidades do que empresas grandes para ganhar as licitações no município. Então, se você tiver uma MEI, você tem a vantagem de sobrepor um valor de uma empresa que ganhou uma licitação. Ela pode fazer menor, um preço um pouquinho menor, e ela ganha por ser uma MEI. Então, a legislação federal já dá alguns benefícios para pequenos empresários, principalmente municipais. Em São Vicente, a gente tem uma cooperativa do lixo, você falou do lixo, a cooperativa de reciclagem de lixo. O ano passado eles tinham 2 contratos com o município, que era o lixo do Sambaiatuba, a reciclagem do lixo, e a limpeza de reciclagem das praias, a coleta dos lixos reciclável da praia também. Esse do reciclável não foi renovado, mas existe
o contrato da cooperativa para reciclagem de lixo. Então, o município tem algumas coisas, é que nem sempre a gente consegue atender tudo. Tudo depende também dos projetos. Esse, principalmente de economia solidária, tem que ser apresentado para a Secretaria de Trabalho, lá, a SEDECT, né, para eles levarem isso à frente, para ver para onde, como captar recursos. Tem vezes que a gente não precisa do município, tem vezes que algumas empresas auxiliam, fazem investimentos e nem sempre o município vai onerar o orçamento do município. Mas são ideias interessantes que a gente tem que começar a colocar no papel. Infelizmente, o município precisa estar tudo no papel e depois a gente dá sequência. Então, eu acho que vocês estão de parabéns aí, mas aí cabe agora a gente pôr no papel e daqui começar a fazer o planejamento para a execução, né? A questão disso também é uma questão estratégica de cabe a uma secretaria, dentro de qualquer recurso que venha, de diretriz orçamentária, e depois a LBO, já diretrizadora, ela vai fazer essa destinação para uma secretaria específica. Essa secretaria fica a critério disso. Pela amplitude que eu apresentei aqui, isso não caberia mais de uma secretaria, por exemplo, a Secretaria de Governo Social, de Ações Especiais do Governo? Por que eu falo isso? Porque é uma questão que impacta todo o governo e gera mais do que só emprego e renda para um grupo que já vem fazendo isso e não reconhecido pelo governo. Mas ele realmente tem a potência de impactar todo o orçamento do governo executivo municipal. Isso interfere na saúde, isso interfere no meio ambiente, isso interfere na política de geração de renda, de assistência social. Então, acho que é muito limitador você colocar isso a critério de uma secretaria, não como uma política de governo, ou de estratégias especiais que existe uma secretaria própria a isso, que tem essa visão mais holística. É que assim, como eu falei, ela tem que ter um start. Então, para começar, a gente tem que direcionar para uma pessoa. Então, hoje, a secretaria que faz a parte de geração de renda de trabalho é a SEDECT. Dali, aí ela vai direcionar ou vai ampliar as secretarias que vão desenvolver esse trabalho. Mas, inicialmente, ele tem que ser feito, tem que ter um ponto inicial. Uma secretaria que vai encabeçar esse projeto. Então, a SEDECT hoje seria a sementinha. Você vai plantar uma semente numa secretaria e dali vai ampliar. Se vai ser um plano de governo do prefeito, aí já vai muito do que vai ser vendido dessa ideia. Essa ideia vai atingir quantas pessoas, vai atingir vários bairros, vai atingir um bairro, entendeu? Então, é uma semente. E essa semente tem que ser plantada em algum lugar. E hoje, a secretaria que mexe com geração de trabalho é a SEDECT. Entendeu? Alexandre, até para só fazer uma correção, na fala dele aqui na casa não existe um projeto nesse segmento de economia solidária. Existe uma comissão especial de vereadores apresentada por mim para chamar a discussão. Eu sei que existe um grupo que trata disso há mais de 2 anos e que para esse segmento acontecer na cidade, temos que aprovar o macro regulamentário, né? Regulatório daqui. Se que a cidade não tem esse macro regulatório ainda. Nós temos que chamar essa discussão, foi para isso que eu criei uma comissão especial de vereadores, para trazer esse grupo organizado que trata disso há 2 anos, trazer as pastas competentes, no caso a SEDEX, a Assistência Social e mais algumas secretarias, convidar o prefeito, também o deputado, para que, junto com a Casa de Lei, a gente discuta a viabilidade desse segmento para a nossa cidade. Existe também, apresentado por mim, uma indicação com anteprojeto de lei. Eu indico ao prefeito que ele mande algo nesse sentido para essa casa. Então, não existe projeto, existe uma comissão para chamar o grupo para discussão. É o que nós vamos fazer hoje por diante. Eu queria também aqui citar o nome do vereador Jatobá, que está aqui presente com a gente também. Jatobá, estamos à disposição, viu? Oi? Sim. Gente, vamos ser breve, porque assim, a gente já está aqui, tá? Tá bom.
Boa noite a todos. Eu sou Luiz Gustavo Machado, sou cidadão vicentino e estudante da Universidade de São Paulo. A minha pergunta vai em relação à LDO, porque a LDO ela tem balizamento na Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e no seu artigo 4º ela define os anexos e os demonstrativos a serem apresentados. Eu não tive acesso à LDO, nem esses anexos, e eu acho que vai o pedido aqui para eu ter acesso, até pelo vereador, até como cidadão, para ver o detalhamento e tudo mais da lei. Eu acho que é importante para a gente até qualificar o debate aqui. E, enfim, eu gostaria, mais especificamente em relação aos técnicos do governo, saber, porque pela lei complementar, e a LDO também traz as diretrizes, em relação à previdência, e a variação do patrimônio líquido da prefeitura, porque a gente sabe que são coisas importantes. Os dois são importantes, além dos cumprimentos das metas, que tem uma questão lá na frente, no exercício, porque pode comprometer o prefeito, mas basicamente esses dois. Como que está a Previdência, como que a LDO estipula a Previdência, como que ela vê a Previdência para o ano que vem e para os anos posteriores, e como que está também a variação comparado com os outros anos, do previsto, das metas, em relação à variação do patrimônio líquido da Prefeitura. E também eu acho que vai até um outro ponto em relação à questão da variação do resultado nominal, né? Porque a gente sabe que o resultado nominal tem uma questão também implícita da dívida que a Prefeitura contrai. Então, vai essa questão um pouco meio técnico, mas eu acho que é importante também para a gente saber, e saber como que está de fato as finanças da Prefeitura. Peraí, antes de você sentar, eu queria entender a sua pergunta em relação à Previdência. O que você gostaria de ter mais informações? A Previdência Municipal... A Previdência Municipal é dividida em duas massas aqui em São Vicente, a massa 1 e a massa 2. A massa 1, quando houve a segregação, ela é deficitária. Então, hoje a gente faz aportes mensais, além da contribuição do servidor e a contribuição patronal, em torno de R$5 milhões por mês, 4,5 por mês. Então, todo mês a gente tem que fazer um aporte financeiro para pagamento dos aposentados, da primeira massa. Essa primeira massa, se eu não me falha a memória, acho que até 2010. Você lembra, Marcelo, que ano que é? 2010. Então, todas as pessoas, todos os servidores que entraram até 2010 são da primeira massa. Todos os servidores posteriores a 2010 são da segunda massa. A segunda massa já é um regime de capitalização. Então, o servidor contribui, o dinheiro está guardado. Eu não sei precisar o valor agora exato, mas é coisa próxima a 200 e poucos milhões de reais aí que estão guardados no Instituto de Previdência. E nesse daí não vai ter impacto no município, mas a primeira massa vai levar 20, 30 anos para acabar e, infelizmente, ainda vai ter que sair dinheiro do cofre do município para pagar os aposentados. Mas, a partir do momento da segregação, a gente pensou no futuro. Então, daqui a uns 30 anos, provavelmente não vai ter mais ninguém da primeira massa e a segunda massa vai ser autossustentável. Todas as contribuições, os aposentados vão ser pagos pelas contribuições que hoje tem. Então, existe só essa distinção entre as massas. As contribuições, até o ano passado, em quase 90% da contribuição da segunda massa estava em dia. Esse ano a gente fez um parcelamento em relação ao que ficou pendente de pagamento das contribuições. Então, a Previdência basicamente é isso. Então, a gente tem duas massas, uma deficitária e uma com superávit, que está gerando caixa para pagamento futuro. Tá?
O calculatorial ele foi publicado agora no último quadrimestre de 2018. Ele tem uma publicação no jornal, tem até no site. Se você depois puder lá olhar, tem a gente chama de plano financeiro e plano previdenciário. A primeira massa é o plano financeiro e a segunda massa é o plano previdenciário, né? Então são 2 quadros que existem lá, um que dá o superávit, que é o da segunda massa, e o deficitário, que é o da primeira massa, tá? Desculpa, você fez mais outras perguntas. Esse daí é o real? Assim, ó, peraí, deixa eu dar uma olhada aí. O patrimônio líquido tem um relatório dentro do relatório de metas fiscais, né? A gente fizer uma comparação aí, 16, 17 e 18, né? Que foram os 3 anos que já estão fechados, né? Então, em 2016, o patrimônio líquido era 1 bilhão 145 milhões, 2017, 1 bilhão 291 milhões, e 2018 fechou com 3 bilhões e 400 milhões. Então, existe uma evolução dentro dos anos, né? Então, a gente tem acompanhado e está se mantendo previsto, tá? Agora, outro, você fez mais uma em relação ao resultado nominal. Então, o resultado nominal, a gente tem sofrido alguns problemas em relação à dívida, né? Já ao longo dos anos a gente teve alguns problemas principalmente de convênios, contribuição para o INSS aí da saúde, e a gente teve que fazer muito parcelamento de repasse de convênios do Estado que não foram executados, algumas obras. Então a dívida do município ela tem aumentado, mas tem aumentado para colocar a casa em ordem, porque se a gente não faz os parcelamentos com o Estado ou até com a União, a gente não consegue captar novos recursos. Então é como se fosse um termo pejorativo, mas um investimento. A gente fez um parcelamento para poder captar novos recursos. Tanto que o município hoje tem todas as certidões, né? A gente já consegue ter todas as certidões, que era um dos impeditivos na gestão anterior, tanto para federal quanto para estadual. A gente tinha problemas de certidões. Então, uma das metas do Pedro e da secretária Miriam era regularizar o município. E a gente já conseguiu. Hoje a gente já está apto a fazer qualquer solicitação de novos convênios aí com o Estado e com a União. Consequentemente, a dívida consolidada aumentou. E isso dá um impacto no resultado nominal. Ele cresceu nos últimos anos, ou não conseguiu se reduzir, né, que seria a meta ideal, seria reduzir a dívida consolidada e melhorar o resultado nominal. Infelizmente, não houve essa possibilidade. Uma das situações que a gente conseguiu pôr um pouco de ordem foi a parte de precatório. Nós estamos há uns 2 anos aí com déficit de pagamento, pagamentos aquém ao valor determinado pelas emendas constitucionais, né? E esse ano a gente está em dia. Então, infelizmente, a gente acaba sofrendo hoje, mas para recuperar através dos novos investimentos, que são os convênios federais e estaduais, né? Tá? Então, infelizmente, está impactando o resultado nominal, mas é por uma projeção de futuro para o município, né? Bom, se for rápido, eu ia encerrar já as inscrições, que nós tínhamos limitado a 5 inscrições. Bem. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Walter Santos, eu sou guarda civil municipal na cidade de São Vicente. A minha pergunta é quanto à segurança pública que não está ali. Não foi colocado. Veja, eu vi educação e saúde e não vi segurança.
Deixa eu só explicar uma questão aqui. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece no seu bojo aqui, tem uma série de questões que são de programas que são apresentados, mas a nível de programas, tá? Então, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece uma série de programas. O detalhamento desses programas vai acontecer em setembro, quando for encaminhado para cá o projeto de lei orçamentária, e aí a Câmara vai ter condições de fazer um detalhamento melhor em relação ao que vai ser as destinações. Tá? O que a gente pode ver, isso, inclusive com a formalização de emendas, porque nós fizemos uma alteração na lei orgânica municipal por iniciativa do vereador Barreto, que até há pouco estava aqui presente. Ainda está. Está aqui. Não estava te vendo. Está ali. O secretário de Planejamento, atual secretário de Planejamento, que apresentou uma alteração na lei orgânica municipal que estabeleceu uma mudança na sistemática em relação às emendas, tá? Tornando-as aí de cumprimento obrigatório por parte do prefeito. Então, existe um percentual do orçamento que vai ser destinado a esse tipo de investimento, sendo que 50% tem que ser destinado às áreas de educação e saúde. Os outros 50%... saúde, desculpa. 50% de saúde. E aí os outros 50% aí vão ser haver as destinações necessárias. Isso no âmbito dos vereadores. E no âmbito da discussão, na próxima audiência pública, aí a gente vai ter condições de estabelecer um debate um pouco mais aprofundado. Tá, porque é uma parte interessante, né? Porque busca recurso, busca investimento para o município. E a minha outra dúvida é as fontes diversas, tanto do Estado como do governo federal, que vocês colocaram ali, gasto no quê? É feito no quê? Sim, aí tem lá, numa dos slides que foram expostos, tinha lá um resumo, né? Que colocava ali a parte de investimento do Estado e da União. A última, né? Aqui da União, aqui tem uma série de transferências de saúde, de educação, de ação social, de pavimentação, de desenvolvimento regional, de urbanização, de PAC. É que você não deve estar aqui não devia estar aqui no começo da estava. Então, na 10. Então, veja, não tem a discriminação. Não é que é diverso, é o total. O detalhamento, essa é a previsão total nos investimentos nessa área. E do Estado também a previsão total de 24.700.000 nessas estão indicadas. Isso não quer dizer que tenha que se limitar a essas. Ainda existem outras que podem vir e ser adicionados ao orçamento. Porque o orçamento é uma autorização para que a Prefeitura gaste dentro de uma eventual repasse de recursos. Essas planilhas elas vão ser colocadas depois à disposição pela nossa equipe, não é isso, Franklin? Franklin não, desculpa, Vitor. A gente vai repassar essa exposição, então peço que depois você disponibilize para que as pessoas possam verificar. Aí você tem condições de averiguar em relação a essas planilhas que foram apresentadas. Bem. Bastante frio. Nossa, ar gelado. Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a mesa pela condução dos trabalhos, né? Dentro do possível, claro, procurou esclarecer todas as dúvidas, né, dos munícipes, isso é extremamente importante. E as dúvidas também do Marcelo, que representa o Sindicato do Servidor, legitimamente, né, que está aqui para defender os interesses do servidor, mas principalmente defender os interesses da cidade. A gente acompanha isso há muitos anos, a gente já se conhece há bastante tempo, sabe da seriedade com que o Marcelo representa o sindicato e está sempre presente em todas essas audiências, né? O Dr. Zé Carlos muito claramente sempre apontou a presença do Sindicato do Servidor Público nas discussões. Isso para nós é extremamente importante.
Veja, algumas questões a gente observa a vontade, né, principalmente a vontade e o interesse dos munícipes em estar apresentando propostas, sugestões, ideias, alternativas, algumas coisas que são extremamente importantes para que a gente possa também, enquanto vereador, estar absorvendo. Na verdade, as pessoas imaginam que o vereador é um cidadão que sabe tudo de tudo, e isso não é fato, né? Não é verdade. A gente procura, dentro do possível, estar atendendo principalmente o que vem de vocês. Você falou a respeito de economia solidária, o vereador Jabá tem um projeto, tem um trabalho voltado para essa questão. Acho que aí cabe vocês poderem conversar bastante para, de repente, estar colocando em prática aquilo que se entende que é importante. A senhora falou com relação à questão da cultura, o Claudio Honor falou a respeito do turismo, e as duas coisas estão sempre caminhando juntas, para que a gente possa encontrar aí alternativas e propostas que sejam interessantes para a gente poder realmente voltar a nossa cidade para uma ação turística, para que a cidade possa receber efetivamente os turistas que ela tem por direito de merecer e receber, até porque nós estamos tão pertinho assim de São Paulo e nas dificuldades que a população vem enfrentando hoje, aqueles passeios mais distantes, aqueles passeios mais caros, quem sabe uma cidade tão próxima como a nossa acaba recebendo um número grande de turistas e, consequentemente, através do turismo, da vinda dessas pessoas para cá, a gente pode fomentar cada vez mais as ações culturais. Você falou a respeito daquilo que a gente precisa desenvolver em termos de cidade, buscar alternativas para que as pessoas possam desenvolver ações, e aí, da mesma forma que ele, ações que a gente possa fazer através da economia solidária, a gente pode desenvolver muitas ações em relação a isso. Eu tive, de forma bem rápida, a oportunidade de conversar algumas vezes com aquele senhor, o Paul Singer, quem o conhece sabe o quanto ele foi importante para a economia solidária no nosso país. Infelizmente, nós vivemos hoje momentos um pouco diferentes, vocês sabem, e a gente está vivendo um instante em que a gente está com uma quantidade muito grande de desempregados no nosso país, consequentemente falta dinheiro. Aquela moça Andréia, eu acho que ela já se foi, ela falou de questões que são extremamente importantes, aquilo que a população gosta também de enxergar, as obras, as ações que o governo deve fazer em todas as esferas, e a população fica esperando isso, do governo ações mais concretas para que ele possa dar resposta para a sociedade. E as respostas, elas virão daquilo que vocês também nos propuserem. Então, é importante a participação de vocês, a apresentação de todas as propostas e as ideias que vocês tiveram, todas elas ficam registradas, a gente lê a ata, a gente acompanha depois dessa reunião, a gente faz o acompanhamento daquilo tudo que foi proposto, as respostas que foram apresentadas, as ideias daquilo que a gente ouviu de vocês, em especial as questões do servidor público, que é o nosso maior patrimônio. O maior patrimônio da cidade de São Vicente é o servidor público. A Prefeitura de São Vicente é o maior empregador da cidade. Consequentemente, ela tem que ter um cuidado muito grande com o seu servidor público. Então, a gente tem sempre, o Marcelo sabe disso, a gente tem sempre buscado encontrar alternativas e soluções para as questões referentes ao nosso servidor público. A absorção da Codesave, complementando as informações que o doutor Zé Carlos passou, nós, aqui na Câmara de Vereadores, tivemos inúmeras reuniões com o prefeito, diversas reuniões com o sindicato que representa os servidores da Codesave, e nós não tínhamos outra alternativa neste momento, a não ser recepcionar essas pessoas, esses 681 funcionários concursados que trabalham na Codesave hoje. Nós não poderíamos aumentar esse pacotão aí, cada hora é um número diferente. Hoje eu já escutei que são 17 milhões de desempregados no nosso país. Isso, evidentemente, tem um reflexo direto na nossa economia. A nossa cidade não é diferente das outras cidades, nós temos uma quantidade imensa de desempregados. Aquela moça Andréia mesmo é uma delas, é uma pessoa que nesse momento está desempregada. E esse desemprego faz com que a roda da economia não gire da forma como a gente espera. Hoje a expectativa do nosso país de aumento do PIB é de menos de 1%. Quando da eleição do presidente Bolsonaro, a expectativa era de 2,5% a 3%. Hoje já se prevê um aumento do PIB de menos de 1%. Isso significa que a gente não vai conseguir resolver os problemas de recurso para a gente poder investir cada vez mais na cidade com o nosso orçamento próprio. Principalmente porque um dos nossos maiores problemas, e aí o Marcelo falou baixinho, mas eu ouvi ali, a gente estava juntos, um dos nossos maiores problemas é o não pagamento de impostos municipais.
A gente tem um déficit imenso no pagamento de impostos, de tributos municipais. Isso reflete diretamente nos investimentos que a cidade pode fazer. Reflete diretamente naquilo que a gente pode melhorar em termos de pagamento para o servidor público. Eu sei que as pessoas, por vezes, ficam chateadas com tudo isso, mas essa, infelizmente, é uma das nossas realidades. A gente tem uma população que depende muito do SUS. E o investimento da cidade em saúde é muito acima daquilo que é estabelecido na Constituição Federal. A cidade gasta muito, gasta mais do que o dobro do que estabelece a Constituição de investimento na saúde. E mesmo assim ainda falta saúde para os moradores da nossa cidade. Porque a grande massa da nossa população usa o sistema público de saúde. Não usa o sistema particular. Não são conveniados. A grande maioria usa o sistema público de saúde. Isso onera bastante. Mas é um investimento que a cidade tem que fazer, porque ela não pode deixar o seu município sem saúde. Então, a gente tem observado, a gente tem acompanhado o prefeito, a gente tem conversado bastante com ele, a Câmara de Vereadores conversa, a gente conversa muito com a equipe da Fazenda. Hoje, nós tivemos uma reunião na Prefeitura com a equipe da Fazenda para poder tratar diversos assuntos referentes ao próximo orçamento de 2020 e a aplicação desse orçamento de 2019. Mas, é claro, vocês trazem para nós também as alternativas, as propostas, as ideias, e a gente vai absorvendo isso e procurando colocar em prática. Agradeço, viu, Claudionor? A gente tem uma amizade de mais de 20 anos. O Claudionor sempre uma pessoa muito lúcida, sempre trazendo propostas interessantes para nós, que a gente tem que absorver. Essa é a nossa função aqui na Câmara de Vereadores. A gente não sabe tudo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e procurar buscar com vocês, com cada um de vocês que tem uma expertise em um determinado assunto, para que a gente possa, aí sim, apresentar aqui na Câmara de Vereadores alternativas que possam trazer soluções para melhorar as condições de cada um de nós dentro da nossa cidade. Tá certo? Eu não quero me alongar mais, só queria mesmo agradecer a participação de todos vocês. Era importante... E espero que um dia, na Caneche, Gilberto, vocês que acompanham essas reuniões, vocês que fazem essas reuniões há tantos anos, gostaria que um dia a gente tivesse uma reunião como essa no plenário lá de cima, lotado, onde a população pudesse estar apresentando mais e mais alternativas, mais e mais soluções, através dos conselhos de saúde, e o Conselho de Saúde trazer para cá, através dos conselhos de educação, e os conselhos de educação trazer para cá, para dentro da Câmara de Vereadores. Mas falta isso. Falta uma participação mais efetiva da sociedade. E uma participação de forma mais objetiva, mais clara. Não adianta e não ter necessidade da gente ficar falando de forma muito técnica, muito rebuscada, porque aí acaba confundindo a cabeça das pessoas que vêm para cá para tentar encontrar uma alternativa, uma solução melhor. É falar de forma prática. Olha, precisa investir na cultura, precisa investir no turismo. Não dá para você fazer turismo com banheiro nas condições que se encontram. Não dá. Quem é que vai vir fazer turismo aqui num banheiro com essas condições? Não vem. Não dá para a gente pensar em cultura quando você tem o Cine 3D fechado, a Casa Martim Afonso fechado, a Vila de São Vicente fechado, uma série de equipamentos culturais, o mercado municipal fechado, onde a gente podia estar atendendo ali inúmeras atividades culturais. A gente tem que ir para cima, sim. Não tem turismo, então, não faz turismo, não faz cultura, e a gente perde a oportunidade de recepcionar uma quantidade imensa de pessoas aqui na cidade e também de fazer com que a cidade fique mais bonita, porque isso também faz parte de a gente se sentir melhor morando numa cidade mais bonita. Então, tudo isso... Sim, claro. Claro. Claro, concordo com a senhora plenamente. É verdade. É obrigação da gestão pública. Concordo. Já informaram, em setembro vai ser aberto o leque, então vamos ter mais informações sobre as despesas que vão ter outras de gastos. Exatamente. Agora, não tem como eu ir a uma cidade, desculpa, eu como turista ou como cidadã, qualquer lugar do mundo, eu não me atrai. É verdade. Tem que ter eventos com um calendário. Exato. Que não pode parar numa encenação. É verdade, concordo. Ela é valiosa, mas ela não é. Mas ela não pode ser a única. Não é? Não pode ser a única. Exato. Então,
só para eu poder concluir. Então, a participação de vocês é extremamente importante. A gente gostaria que vocês acompanhassem aqui as sessões na Câmara de Vereadores, acompanhassem através da página da Câmara de Vereadores as informações, acompanhassem através da página da Prefeitura também as informações, para poder estar participando. O Conselho de Cultura tem que trazer as propostas para nós. O Conselho de Turismo tem que trazer as propostas para nós também. Tem que fazer com que isso aconteça. E a Câmara de Vereadores está aberta e disposta a receber, desde que as informações sejam informações possíveis, né? Não adianta a gente ficar também sonhando com alguma coisa perto do maravilhoso e do ideal. Vamos trabalhar o que é possível também para nós. A cada instante a gente pode dar um passo para frente. E é isso que a gente está propondo para vocês. Não deixem de participar, venham sempre. Participem conosco, vamos buscar soluções para a gente ter uma cidade melhor. Eu tenho meus netos que nasceram aqui e que eu espero que tenham a vida inteira aqui nessa cidade. Eu já estou mais velhinho, daqui a pouco eu já me vou. Mas eles vão continuar nessa cidade. E eles precisam de uma cidade melhor. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Barreto, pela participação. Eu vou passar a palavra, então, para o Jabá, para que possa fazer o encerramento. Obrigado. Zé Carlos, depois da explanação do vereador Barreto e secretário do Planejamento da nossa cidade, acho que falou tudo o que a gente devia falar na parte final. Eu só quero agradecer a presença dos munícipes, né, sociedade civil organizada, da equipe dessa casa, somente do jurídico, né, que tanto nos auxilia aqui, que nem o vereador, taquigrafia, a equipe geral da Câmara, né, o Frank, todo mundo que assim, que nem o Barreto falou aqui, o vereador não sabe de tudo, né, eu estou no primeiro mandato de vereador, e estou aqui presidindo uma pasta tão importante, como é a pasta da Finanças e Orçamento, e todas as audiências públicas que tem aqui, eu faço questão, eu sei que é meu dever, né? Mas às vezes a gente tem alguns compromissos importantes com a família, que em primeiro lugar está a família da gente, né? Eu estou nesse momento agora, minha mulher me mandando mensagem que está no hospital, mas eu estou aqui, porque aqui eu estou exercendo a minha função e o meu papel. Eu quero informar vocês que a pasta da Finanças e Orçamento está dando a sua contribuição com a cidade, né? A Finanças e Orçamento está aqui, colocando as suas emendas para que os vereadores dessa casa eles possam também direcionar esses investimentos. Quando eu vejo aqui o rapaz aí da Guarda Civil Municipal aqui, perguntar qual o orçamento para a segurança pública, que eles representam essa pasta, né? Tão bem aí na cidade. Até com pouco recurso, com poucas condições. Mas nós temos vereadores aqui que têm as suas emendas impositivas, porque cada um tem o seu segmento, cada um sabe a sua necessidade do ponto estratégico dele aplicar as suas emendas impositivas. Mas temos vereadores nessa casa aqui que destinou suas emendas impositivas para comprar veículo para a Guarda Municipal. Temos vereadores aqui para o Canil, temos mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil reais para o Canil, outros para a Guarda inteira. Então, e outros destinou suas emendas parlamentares para a iluminação do Itararé, outros para lombofaixa na cidade. Eu mesmo, sabendo que a lei permite 50% na saúde e 50% em obras, eu destinei 330 mil, 100% da minha emenda positiva para a saúde, que é o calcanhar de Aquiles dessa cidade. Então, o que tiver no alcance da Finanças e Orçamento, a gente estamos aqui para representar vocês e colher os bons frutos que vocês trazem aqui para dentro dessa casa, tá bom? Obrigado e uma boa noite a todos. Só lembrando aos senhores, se alguém não assinou a lista de presença, a gente tem a lista de presença aqui, por favor. Boa noite a todos e muito obrigado.